Seja bem-vindo, seja bem-vinda no nosso vídeo com Jesus interpretando o seu Evangelho. Na lição de hoje, vamos falar da A Transfiguração. É o título do Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 13. E neste item nós vamos ver a verdade sobre a imortalidade da alma. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas, que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Aqui alguns esclarecimentos necessários. Os personagens da história são Jesus e os discípulos, Pedro, Tiago e João. Apareceu Moisés. Enquanto Jesus orava, apareceu Moisés, que foi um profeta que veio à Terra 1500 anos antes de Cristo, aproximadamente, não é? E Elias, que também foi profeta e veio à Terra em torno de 900 anos antes de Cristo. Tanto Moisés quanto Elias fazem parte do Antigo Testamento, que já existia quando Jesus veio à Terra. Em uma linha do tempo, podemos assim dizer que primeiro nasceu Moisés na terra, depois veio Elias e depois veio Jesus, que iniciou a contagem que nós temos até hoje no nosso calendário.
Vamos então ler novamente, para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. João aqui é o João Evangelista, aquele discípulo mais novo. Não é o João Batista, aquele que batizou Jesus no Rio Jordão. Não é aquele. João Batista era primo carnal de Jesus. Ok? Então, este João é o João Evangelista, que foi o discípulo mais novo. E transfigurou-se diante deles. Olha, vejamos a figura. Jesus, que tinha como hábito orar no monte, nesse dia ele chamou Pedro, Tiago e João. E quando ele chegou no monte e começou a orar, ele transfigurou-se diante deles. O que é transfigurar? É se tornar luz. E diz aqui que o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Veja que, claro que essa figura não retrata a beleza do que realmente aconteceu, mas dá uma ideia do que deve ter acontecido. Jesus se transformando completamente em luz. E, após isto, eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Vejam que apareceram Moisés e Elias. Como que eles ficaram sabendo que era Moisés e Elias? Alguma coisa aconteceu, não é? Para que eles soubessem que era Moisés e Elias. Possivelmente eles se apresentaram ou Jesus então falou. Por quê? Vejamos. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então veja que Pedro, o mais falante, propôs a Jesus fazer 3 tabernáculos, que são 3 tendas que ele propôs fazer no alto do monte. Um tabernáculo para cada um. E, desta feita, ele chamou cada um deles pelo próprio nome. Então, ou foi de Jesus que disse que era Moisés e que era Elias, ou então foi eles mesmos que se apresentaram, não é mesmo? Mas, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Ora veja, uma voz saindo da nuvem só pode ser realmente a voz de Deus, porque ele mesmo disse que este é o meu amado Filho, não é? Uma voz dizendo isto. E qual foi a finalidade desta voz falar que ele era o amado Filho? Até porque Pedro, ao dizer ou sugerir 3 tabernáculos, sugere também que os 3 seriam espíritos de mesmo nível, mas a voz está dizendo que Jesus é o seu amado Filho, o que nos leva a entender que Jesus é um espírito muito mais evoluído do que Moisés e Elias. Esta é minha compreensão. Talvez tenha outras. Eu compreendi desta forma. E
discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Não era por menos, porque vejam bem, aparece Jesus transformado em luz. Isto já era o bastante. Aí aparecem dois espíritos, materializam dois espíritos. E depois ainda vem uma voz saindo da nuvem. Era para realmente ter bastante medo, sem dúvida alguma. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e lhe disse: levantai-vos e não tenhais medo. É claro que aqui não aparece a figura, e é exatamente esta ideia que nós estamos querendo dar. Porque eles ficaram algum tempo ali com medo. Não se sabe quanto tempo, mas ficaram com medo sobre os seus próprios rostos, não é? Como foi dito. E, passado um tempo, Jesus os tocou e disse para que eles não tivessem medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Aqui está uma outra parte interessante, porque, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Veja bem, Jesus ordenou que eles não contassem para ninguém. E esse ninguém incluía, inclusive, os outros discípulos. Por quê? Porque um conta para um, outro conta para outro, quando vê, aquilo já estava na boca do povo, como dizem. E Jesus teve essa cautela. E qual seria aqui o motivo de Jesus ter falado isso para eles? Para que eles não falassem. Para que pudesse somente depois. Entendo que isto era um motivo para que comprovasse aqui a imortalidade da alma, porque ele fez questão dos 3 discípulos verem Moisés e Elias. Isso foi muito importante. E por que isto? Exatamente porque Pedro pergunta, os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Como Elias era um profeta que tinha vivido há 900 anos atrás, nas Escrituras ele dizia que voltaria. E os escribas anunciavam que ele voltaria anunciando o Salvador. Isso está no Velho Testamento, que ele anunciaria o Salvador que viria. Só que até então, eles não acreditavam que Jesus fosse o Salvador. Porque acreditavam que ele deveria salvar do jugo romano. E Jesus não veio salvar do jugo romano, muito pelo contrário, ele veio trazer o amor. Esse ponto é de suma importância, por quê? Porque os discípulos sabiam. Por isso que ele perguntou. Mas Elias não tinha que vir primeiro? Ele está aqui em espírito e ele não veio anunciar a sua vinda. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E continua: mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Ou seja, João Batista, aquele que veio como primo de Jesus, que no Rio Jordão ele batizava as pessoas e que certa vez veio Jesus e ele batizou Jesus, não é?
Este era o próprio Elias. Então ele veio anunciar Jesus. Ele veio anunciar o Salvador como previa as velhas Escrituras. Ele veio e isto aconteceu. Então esta lição, meu querido, minha querida, é para que a gente possa perceber, porque Jesus não ia fazer esta transfiguração à toa. Não fez isto por motivo simples, nada disto. Ele veio cumprir as Escrituras, como ele bem disse, e veio, acima de tudo, mostrar para todos nós a imortalidade da alma, porque apareceram junto a eles Moisés, que tinha falecido há 1500 anos atrás, e também Elias, que tinha falecido há 900 anos atrás, mas que veio como João Batista. É uma lição maravilhosa para que a gente possa refletir com esta lição a importância da nossa vida. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.